Bom dia, igreja. A graça e a paz do Cordeiro Santo Imaculado, Jesus Cristo, a nossa esperança, amém? Aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, vivo está e vai voltar para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Você crê que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, amém? Glória a Deus por isso. É um privilégio estar aqui com os irmãos, um prazer inenarrável poder conhecer os irmãos, a igreja, essa igreja linda, nesse congresso, nessa conferência de jovem e adolescente. Então, já me apresentei para os irmãos mais experientes, como uma conferência e um congresso de adolescentes e jovens. Eu quero falar com os jovens e adolescentes. Fala, galera, beleza? Tranquilo? Suave na nave? Tranquilo e sereno como o esquilo moreno? Tudo bom com vocês? Irmãos, nós precisamos falar as linguagens das duas gerações. Nós precisamos honrar os mais experientes, porque são esses que fizeram coisas que nós temos hoje. Se tem esse templo lindo, se tem essa estrutura maravilhosa, são por causa das palmeiras das igrejas, os irmãos que ofertaram, fizeram por onde. Mas nós honramos os mais experientes, mas temos também honrar os mais novos, porque os jovens e os adolescentes não são o futuro da igreja, eles são presentes da igreja também. E sucesso sem sucessor é fracasso. Qual o legado que nós vamos deixar para essa geração? Nós precisamos deixar um legado para esse tempo. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Quem aqui tem filho adolescente e filho jovem nessa igreja? Levanta a sua mão. Vou fazer uma pergunta para os amados irmãos. Os irmãos preferem que os jovens e os adolescentes estejam na igreja ou no bar lá fora? Os irmãos preferem que os adolescentes e jovens estejam tocando aqui na igreja ou num pagode lá fora? É melhor que os irmãos estejam aqui na igreja, amém? Quem prefere que seus filhos adolescentes e jovens estejam na igreja, levante a mão no nome de Jesus. Então eles estão no melhor lugar do mundo. Acredito que é impagável a alegria de você ver o seu filho, a sua filha caminhando com Jesus na igreja, amém? Quero agradecer ao pastor Marcos, honrar a sua vida e da sua esposa, pastor. Parabéns pelos 5 anos de ministério aqui nessa igreja. Que Deus abençoe o futuro dessa igreja, que os próximos 5 anos sejam ainda mais abençoados. Quero dizer que nós estamos impactados, amando cada irmão dessa igreja, os pastores, a liderança. Quero mandar um abraço para a avó. Quero dizer que nós queremos colocar a senhora no potinho e levar para o Rio de Janeiro. A senhora é uma bênção. Quero honrar a vida do meu amigo, pastor Marquinhos, sua esposa Ju, já louvar a Deus pela vida da Rebeca que está chegando. Vocês são muito relevantes. A equipe pastoral dessa igreja é muito relevante. Que Deus abençoe vocês. Quero dizer também que nós ficamos impactados com o Baruque. Não é um cachorro, é um cavalo, né, meus irmãos? Um cachorro enorme. Eu e minha esposa vimos o maior cachorro da nossa vida, foi o Baruque. Que Deus abençoe os irmãos. Quero dizer também que nós queremos ter uma igreja multigeracional, uma igreja do pai, do filho, do avô e do neto, uma igreja que comunica com todas as gerações, porque tem lugar na mesa para todas as idades na igreja, amém? Quero dizer também que nós amamos os idosos. Os melhores abraços que eu recebo como pastor na nossa igreja são os abraços dos idosos. Eles falam assim: pastor, nós estamos orando pelo senhor, e oram de verdade. Então honra a Deus por essa igreja e por tudo que estamos vivendo. Eu queria passar um vídeo do nosso ministério para você conhecer. Inove. Ser, criar e viver. Ao vivo é assim. Inove. Ser, criar e viver. Avivamento. Somos um ministério avivado para a glória de Deus. Acreditamos que o avivamento não está para acontecer. Ele já começou e nós fazemos parte disso. Discipulado. Nós acreditamos no discipulado. Cremos que através disso levamos pessoas a conhecer a salvação que está em Jesus Cristo.
chamado. Nosso coração queima por um chamado. Um chamado gera outros chamados. Todos nós temos um chamado. Chamado é envio. Cuidado. Nós acreditamos no cuidado. Cuidado para que tenhamos uma vida de cuidado em Cristo. Transformação. Acreditamos na transformação de vidas através do poder de Deus. Eu fui transformado pelo Evangelho para a glória de Deus. A cada culto, vidas estão sendo transformadas. Nomes estão sendo escritos pelo sangue do Cordeiro no livro da vida. Somos em Deus, criamos no Espírito, vivemos em Jesus. Ganhamos mais de 200 pessoas para Jesus através do esporte. Nós acreditamos que o esporte é uma estratégia para ganhar vidas para Cristo. Esporte é salvar vidas, vai salvar o Brasil. Então, na nossa realidade lá, nós temos mais de 650 adolescentes, exatamente 656. Nós temos um culto semanal que vai de 500 a 700 adolescentes toda semana. E os adolescentes estão ganhando seus amigos para Jesus. No Ministério de Esporte, famílias estão caminhando conosco lá, que vieram através de um esporte. Então, a nossa igreja tem 90 anos. O pastor fala que ela não é uma igreja nem renovada, nem tradicional, é uma igreja avivada. E nós estamos usando o Ministério de Esporte, estamos com 18 modalidades esportivas para ganhar pessoas para Jesus. Você prestou atenção que nós falamos Ministério de Esporte? Nós não falamos treino, nós não somos uma escolinha, porque o pessoal vai para lá e tem um momento espiritual no ministério, um momento de oração, um momento de louvor e uma breve pregação com um roteiro, e as pessoas se convertem, estão começando aí para a nossa igreja. Quero contar um testemunho antes de abrir a Bíblia. Nós temos um jovem na nossa igreja, que o nome dele é Felipe Leandro. Ele chegou na nossa igreja quebrado, destruído. Ele estava noivo, o noivado terminou de uma maneira meio trágica. Ele tinha um chamado pastoral e ele entrou na nossa igreja por causa do Ministério de Esportes. Começou a caminhar conosco. Em 2 anos Deus restaurou a vida dele. E o Felipe, ele hoje, ele é um dos líderes do nosso ministério. Ele está fazendo um seminário e ele casou com uma das líderes nossa, chamada Letícia Desidério, que é uma jovem sensacional, uma grande amiga. E ele fala que através do Ministério de Esporte, a vida dele foi restaurada, o chamado dele foi restaurado e ele ainda encontrou a esposa dele. E o principal de tudo, ele está vivendo com Jesus. Ele é o meu braço direito no Ministério de Esporte lá na nossa igreja. Abra a sua Bíblia, em 2 Crônicas 7:14, eu quero falar com os irmãos nessa manhã sobre uma vida avivada. 2 Crônicas 7:14, diz assim as Sagradas Escrituras. Vou ler na versão NVI. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco, que eu diminua e o Senhor cresça, que nós possamos ser impactados pela exposição da Tua Palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco nessa manhã, assim como o Senhor falou na sexta, no sábado, e sempre fala quando alguém abre a Sua poderosa Palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fala assim comigo: uma vida avivada. Fala com o irmão do lado: uma vida avivada. Para o irmão não ficar com inveja, fala com outro irmão: uma vida avivada. É sobre isso que eu quero falar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você se considera uma pessoa grossa? Quem se considera uma pessoa grossa, levanta só a mão aí. Confessa pecado. Muito bem. Antes de ser crente, eu preciso te dizer que eu era bem grossinho. Pastor Natan, meu pai na fé, falava assim: meu filho, você é muito brabo, você precisa amansar. Quem precisa dar uma amansada, levanta a mão em nome de Jesus. Amansa, Senhor, em nome de Jesus. Quem aqui se considera uma pessoa amável? Você é amável, levanta a sua mão. Muito bem.
Quem se considera uma pessoa chata? Levanta a mão. Pensa em uma pessoa chata. Está pensando? Tomara que ninguém pense em você agora, né, meu irmão? E tomara que você não pense em mim também. Imagina, pastor chato falando. Quem se considera uma pessoa legal? Eu sou uma pessoa legal, pastor. Sou gente boa. Amém. Quem se considera uma pessoa parada, meio paradona, assim? Gente parada me irrita. Quem fica irritado com gente parada também? Tem que empurrar o tempo todo, né? Quem se considera uma pessoa agitada? Levanta a mão. Eu sou um pouquinho agitado. E aí quem é meio parado fica irritado com quem é agitado, né, pastor? Quem se considera uma pessoa preguiçosa? Levanta a mão. Não é bom ser preguiçoso não, né, meu irmão? Deus não investe em muita gente preguiçosa não. Quem se considera uma pessoa guerreira, batalhadora, que vai para cima? Levanta a mão. Quem se considera uma pessoa sonhadora? Levanta a mão. O sonho é um anestésico da vida, né? Sonhar é uma benção. E quem se considera uma pessoa que não sonha? Tem um amigo que ele diz que quem não sonha está morto, só faltou enterrar. E aí, nós falamos sobre tipos de pessoas, e eu quero falar sobre alguns tipos de crentes. Eu quero narrar para os irmãos alguns tipos de crentes. Tem o crente leão, não pode mexer com ele porque ele é o rei da igreja. Tem o crente palco, gosta de dar show, mas adorar que é bom nada. Tem o crente carrinho, de mão, que vive sendo empurrado. Tem o crente tipo escoteiro, só vai em acampamento. Tem o crente tipo piolho, ele vive pela cabeça dos outros, não tem opinião própria. Tem o crente avião, ele vive nas nuvens. Tem o crente tipo noiva, só chega atrasado, porque ele acredita que Deus habita no meio dos louvores. Tem o crente agiota, fica negociando o dízimo. Tem o crente UFC, gosta de brigar com todo mundo. Ele briga com o pastor, ele briga com o irmão, briga com o coral, o negócio dele é brigar com alguém. Tem o crente 665, ele é quase uma besta. Tem o crente pastel de feira, tem uma baita aparência e é vazio por dentro. Tem o crente bingo, é uma sorte grande quando ele aparece na igreja. Tem o crente tipo urubu, ele vive se alimentando dos problemas dos outros e ainda fala, eu te avisei. Tem o crente doce, mole, duro, azedo. Tem o crente tambor, faz um grande barulho e é vazio por dentro. Tem o crente dentista, ele fica mostrando os dentes para todo mundo. Tem o crente picolé, no calor da tentação, ele se derrete completamente. Tem o crente tipo ninja, quando tem um problema, ele solta fumaça e desaparece. Tem o crente girafa, ele está com o corpo na igreja e a cabeça no mundo. Tem o crente bem 10, são 10 identidades diferentes, cada lugar que ele está, ele é uma pessoa diferente. Tem o crente jornal nacional, ele é fofoqueiro, gosta de falar da vida dos outros, e falar de Jesus que é bom, nada. Tem o crente Jezabel, completamente imoral, mas só ri dessa quem tem conteúdo bíblico, quem não tem conteúdo bíblico não sabe nem quem é Jezabel. Tem o crente metralha, ele atira para tudo quanto é lado, toda hora está investindo num varão ou na varoa. Tem o crente tipo árvore de Natal, sem raízes, sem brilho, sem raízes, tem brilho, mas é de mentira. Tem o crente congresso, dentro do congresso, ele é um avivalista, quando acaba o congresso, ele vira um turista. E tem o crente frozen, é uma frieza espiritual. Tem o crente porco-espinho, gosta de alfinetar o irmão. Tem crente de tudo quanto é tipo, mas nós queremos ser um crente avivado, e crente avivado é parecido com Jesus. Esse texto que nós lemos, segundo as Crônicas 7:14, qual é o contexto dele?
nesse momento agora, de 2 Crônicas 7:14, Salomão acabou de construir o templo. E quando eles acabam de construir o templo, o próprio Deus fala com Salomão. E ele vai dizer no versículo 14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É interessante aqui, nesse momento, que quem teve a ideia de construir o templo não foi Salomão, foi o seu pai Davi. Então eu vejo duas gerações aqui no texto. Davi, uma geração pai, Salomão, outra geração filho. É interessante que Deus vira para Davi e fala assim: Davi, não vai ser você que vai construir o templo, porque as suas mãos são sujas de sangue, mas vai ser o seu filho que vai construir o templo. Eu fico a pensar que Davi não ficou chateado, Davi não fez biquinho, Davi não ficou irritado porque Deus falou para ele que não seria ele que iria construir o templo, mas sim o seu filho. Davi, quando Deus fala com ele que não seria ele que iria construir o templo, vai dizer a Bíblia, é só você voltar um pouquinho, que Davi patrocinou a construção do templo. Davi deu ouro, prata e bronze. Além de patrocinar, Davi também deu a planta do templo para a nova geração. Meu irmão, eu fico a pensar que a igreja de Jesus tem que patrocinar a nova geração, e a igreja de Jesus tem que dar a planta para a próxima geração, porque Davi queria construir o templo, mas Deus falou para ele que não seria ele que iria construir o templo, e sim a nova geração e o seu filho Salomão. Eu quero dizer para você que é um privilégio para nós investirmos, patrocinarmos e dar a planta para a nova geração. Uma vez eu fiz uma oração, eu falei para Deus assim: Senhor, eu quero morrer zerado. O que é morrer zerado? Eu quero morrer entregando tudo que eu puder para a nova geração, porque eu quero que no nome de Jesus a nova geração seja melhor que a minha geração. Eu creio que do nosso ministério, eu creio que dessa igreja, do ministério de crianças, do ministério de adolescentes, do ministério de jovens, eu creio com todas as minhas forças, que sairão pastores, sairão médicos, sairão advogados, sairão engenheiros, sairão professores, sairão homens e mulheres cheios do Espírito Santo no nome de Jesus, e nós precisamos dar a planta para a próxima geração. Quando vivemos o avivamento, nós damos a planta, patrocinamos e abençoamos a nova geração. Eu quero tirar algumas lições desse texto, para a minha vida e para a sua vida, para que juntos tenhamos uma vida avivada. Em primeiro lugar, quem é avivado tem pertencimento. Fala assim comigo: pertencimento. Olha o que vai dizer o texto: se o meu povo, que povo é esse, pastor? O povo de Deus. Há um pertencimento. Quando nós entendemos que somos igreja, nós vivemos um avivamento. E o que é avivamento, pastor? O Dr. Russell Shedd, ele disse que avivamento é dar vida ao que está morto. Então, quando tem algo morto e Deus dá vida, isso é um avivamento. E nós pertencemos ao povo de Deus. Meu querido, você não pertence a um time de futebol. Eu não sei qual é o seu time. Lá no Rio esse negócio de time é muito forte, aqui também é, eu já percebi, mas nós não pertencemos a um time de futebol. A nossa vida, ela não é para ser gasta em prol de um time de futebol. Eu gosto de futebol, eu jogo futebol, eu assisto futebol, até os 18 anos eu joguei em clube, meu sonho era ser jogador, e teve uma época da minha vida que eu era bem viciado nisso. Mas depois que eu me converti, eu nunca faltei um culto para ver jogo de futebol. Eu nunca fiquei na hora do culto vendo no celular quem fez gol ou quem não fez gol. Eu nunca deixei de ir para um ministério por causa do futebol. Ano passado, lá na nossa igreja, um líder de pequeno grupo multiplicador, um PGD, que vocês chamam aqui, ele abandonou o pequeno grupo multiplicador dele. E ele falou assim: pastor, eu não vou poder mais liderar o pequeno grupo multiplicador. E eu falei: por que você não vai liderar o pequeno grupo multiplicador? E ele falou assim: não, porque eu quero ver o Botafogo ser campeão do Brasileirão.
E eu falei: você vai abandonar o seu chamado por causa do Botafogo, é isso mesmo? Ele: pastor, eu nunca vi o Botafogo ser campeão. E eu pensei: tomara que perca no nome de Jesus. E ninguém tira da minha cabeça que foi por causa dele que o Botafogo não foi campeão. Ele perdeu o chamado, que é mais sério, e ele perdeu o título daquela maneira que o irmão já sabe como é que foi. Outro dia, ele estava lá no estádio do Botafogo, e ele postou: estou no melhor lugar do mundo. Eu tive que comentar, foi mais forte do que eu. Eu falei: querido, o irmão está equivocado. O melhor lugar do mundo é na igreja de Cristo Jesus. Não tem estádio, não tem nada melhor do que a igreja de Cristo Jesus. Eu era do tipo do flamenguista, de quando o Flamengo fazia gol, eu ir para a varanda e gritar assim: Mengo! Um dia, quando o Flamengo fez gol, eu fui para a varanda e eu gritei: Mengo! E o Espírito Santo falou no meu coração assim: tem muito tempo que você não vibra assim na minha presença. Você está vibrando mais com o seu time do que com o seu Salvador. Querido, o nosso pertencimento não é um time. O nosso pertencimento não é uma academia. O nosso pertencimento não são os nossos negócios. O nosso maior pertencimento é a igreja de Cristo Jesus. Você é o povo de Deus. E é a igreja que é a esperança do mundo. Tem pessoas que gastam a sua vida em coisas pequenas. Esse ano, no nosso congresso de adolescentes, nós fizemos um jejum coletivo. E o nosso jejum coletivo lá foi o seguinte: um mês comendo qualquer coisa e bebendo só água. Então era sem café, sem leite, sem suquinho, sem refrigerante. Então pensa, hambúrguer com água, que maravilha. McDonald's com água, pizza com água, churrasco com água. Você imagina mais de 800 pessoas jejuando, todo mundo junto, em prol de vidas, para que pessoas se convertam no congresso. Cada adolescente convidou 10 amigos, é o que nós chamamos a missão 1+10, para que seus amigos entregassem a vida para Jesus no congresso. E além disso, cada pessoa fez um jejum que doía. Então, por exemplo, teve gente que ficou sem Instagram, teve gente que ficou sem ver esporte, no meu caso, teve gente que abriu mão de doce, que o pessoal gostava de um docinho. Meu irmão, fiquei um mês sem ver nada de esporte, e eu sou pastor de esportes, eu gosto de esporte. Foi difícil, meu irmão, foi uma luta. Eu lembro que teve uma vez que eu saí no culto de quarta-feira, pensei: vou dar uma moral para minha esposa, vou comprar um açaí para minha gata. E aí, quando eu fui comprar o açaí, numa praça perto da igreja, lá todo mundo conhece a gente, o camarada do açaí virou e falou assim: pastor, hoje tem Flamengo e Atlético. Quando ele falou isso, eu, miserável, eu não estava nem sabendo. Agora eu comecei a ser tentado. E aí, meu irmão, quando ele falou, os meus olhos abriram, e na frente da praça tinha um telão, e o Flamengo estava entrando em campo com o Atlético Mineiro. E para quem gosta de futebol, independente do seu time, você sabe que é um clássico, é maior jogão. Eu falei: meu Deus do céu. Cheguei em casa 9h30 certinho. Eu nunca chego 9h30 certinho. O diabo preparou o terreno para que eu quebrasse o meu propósito. Cheguei em casa e falei: amor, estou sendo tentado. Ela: o que foi, vida? Vai começar agora Flamengo e Atlético, maior jogão. Ela: vamos conversar, vem para o quarto, vamos conversar. Eu moro em condomínio. Daqui a pouco eu escuto alguém assim: Mengo! Eu falei: meu Deus, 1-0, gente. Daqui a pouco de novo: Mengo, 2-0, eu não estou vendo isso. Cheguei no dia seguinte da igreja, os irmãos lá da igreja: pastor, ontem o Flamengo amassou o Atlético. Eu sei que o senhor está num propósito, mas o problema é seu, pastor, quem perdeu foi você. Eu falei: amém, meu irmão, que consideração que você tem com o seu pastor. Nesse período que eu fiquei um mês sem ver esporte, eu orei mais, eu li mais a Bíblia, eu li 6 livros, eu estava mais parecido com Jesus. Meu irmão,
Sabe quantas pessoas se converteram nesse congresso? 5 dias de congresso, 264 pessoas. Teve uma senhora de 69 anos que entregou a vida para Jesus. Quando eu vi, eu falei, quantos anos a senhora tem? Ela, 69. Como é que a senhora veio para o congresso? Ela falou assim, o meu neto, de 13 anos, Mateus, me perturbou para mim vir no congresso. E porque um menino de 13 anos chamou a avó entregou a vida para Jesus. O nosso pertencimento não são em coisas terrenas, o nosso pertencimento é na eternidade. Que Deus te dê pertencimentos relevantes. Uma segunda lição, para que nós tenhamos uma vida avivada, fala assim comigo, identidade. Se o meu povo se chama pelo meu nome, nome tem a ver com identidade. Quem aqui gosta do seu nome, levanta a mão. Eu gosto, William, nome de príncipe. É verdade, meu irmão. Quem não gosta do seu nome, levanta a mão. Não tem problema, não gostar também não. Pode levantar, meu irmão. Não gosta, tudo bem. O irmão vai, paga um dinheirinho, troca de nome se você quiser. Só não pode trocar a sua identidade espiritual. Nós somos filhos amados de Deus. A nossa identidade está em Cristo Jesus. A nossa identidade está na cruz do Calvário. Meu irmão, sabe qual é o problema dessa geração? Boa parte dos problemas dessa geração? Essa geração não sabe a sua identidade. Essa geração, boa parte dela, não sabe quem são. Eu fico vendo muitos jovens, adolescentezinhos virando jovem. Quando eles vão entrar para a faculdade, eles falam assim, pastor, eu estou com muito medo de entrar na faculdade, eu estou com medo de me perder. Eu sempre falo o seguinte, quem se perde na faculdade nunca foi crente de verdade. Porque, meu irmão, não é a gente que tem que ter medo da faculdade, é a faculdade que tem que ter medo da gente, porque nós somos filhos amados de Deus. O jovem cheio do Espírito Santo, o adolescente, jovenzinho cheio do Espírito Santo, ele entra na faculdade e ele é bênção naquela faculdade, porque ele sabe quem ele é. Minha esposa fez faculdade de marketing, e no primeiro dia de aula, nos primeiros dias de aula, ela contou que o professor pediu para cada aluno ir no quadro e desenhar uma marca, um desenho, uma logo, que representasse a sua vida. E cada um foi falando o que queria, desenhando o que queria e falando. No primeiro dia de aula, ela chegou e desenhou uma cruz para a turma toda. E ela falou assim, essa é a logo que me representa. Jesus mudou a minha história, eu era assim, 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 assado. E agora eu sou assim, assim, assim. E ela contou que todo mundo tomou um impacto. E ela disse que quando estava todo mundo embora, os alunos da faculdade chamaram ela para ir numa chopada, num lugarzinho para beber. E quando chamaram ela, ela agradeceu, obrigado, eu não vou não curto esses negócios. Parecia filme, todo mundo indo para um lado e ela indo para o outro. Meu irmão, com Jesus, nós somos maioria. Nós não vamos com todo mundo, porque nós somos diferentes. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Uma terceira lição sobre uma vida avivada, fala assim comigo, quebrantamento. Se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, meu irmão, não existe avivamento sem quebrantamento. Humilhação, o texto está falando sobre humilhação, numa geração que não quer se humilhar, uma geração peituda, uma geração que só quer contar vitória, uma geração que um quer ser melhor que o outro o tempo todo. É só você entrar nas redes sociais e você olhar as fotos que as pessoas postam. A maioria são fotos editadas. Lá na nossa igreja teve uma vez que eu fiquei escandalizado. Uma jovem postou uma foto, meu irmão e minha irmã, não estava indecente não, estava normal, só que não tinha nada a ver com ela. Photoshop de qualidade, meu irmão.
fake news, propaganda enganosa. Quando eu olhei, eu falei, é a mesma pessoa? Não é possível, não é possível. Quando ela chegou lá na igreja, eu olhei bem para ela, meu irmão, a irmã estava bem feia. E eu falei assim, internet estava linda, pessoalmente. Essa geração só posta coisa boa. Eu nunca vi ninguém postando o que está vomitando, você já viu? Estou vomitando aqui agora, olha que legal. Eu nunca vi alguém postar quando acorda, o cabelo grande, The Lion, você já viu alguém postar? Você acorda assim com esse cabelo chique que o irmão e a irmã tá? Só a minha esposa acorda com esse cabelo lindo e maravilhoso que ela tá. Meu irmão, outro dia estávamos lá na igreja, a Vivian inventou uma produção para o cabelo dela. Cheguei em casa, ela estava cheia de coisa na cabeça, estava parecendo a dona Florinda. E eu falei assim, amor, ela agora está ruim, mas amanhã você vai ver. No dia seguinte ela estava espetacular, um cabelo ondulado. Eu falei, valeu a pena, hein, meu amor? Ainda bem que só eu vi como é que estava. Essa geração não gosta de se humilhar. Só quando tem avivamento, tem humilhação, tem quebrantamento. Se você pegar Filipenses 2, 5 a 11, Jesus abriu mão da sua glória, Ele abriu mão do seu poder, e Ele andou entre nós. Quando tem quebrantamento, humilhação, tem oração. Para ter avivamento, tem que ter vida de oração. Quem aí lembra do filme Avatar 1 ou 2? Quem lembra desse filme? Esse filme é interessante, irmãos, porque na vida real lá do filme, o camarada ele tem uma necessidade, não é isso? Ele é cadeirante. Mas quando ele se conecta num negócio lá, ele vai para uma outra atmosfera, e nessa nova atmosfera ele é um herói. Ele voa, ele pula, ele se conecta num bicho lá que parece um dragão, ele troca tiro, ele é o herói do negócio. Mas se ele voltar para a realidade dele, ele tem as deficiências dele. Fico a pensar que quando a gente ora, nós estamos nos conectando com o céu. E quando a gente se conecta com o céu, muitas dificuldades, muitas coisas, muitas lutas que nós temos, muitos problemas que nós temos, são curados em Cristo Jesus. A oração é uma conexão do nosso coração com o coração de Deus. E quem é avivado tem o seu coração conectado com o coração de Deus. E quem tem o seu coração conectado com o coração de Deus é uma pessoa quebrantada. Uma quarta lição para que tenhamos uma vida avivada, fala assim comigo, intimidade. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Buscar a face, ao meu ver, tem a ver com intimidade, é olho no olho. Essa geração é o tempo todo celular, isso é uma praga. Você vê hoje as famílias, todo mundo em casa assim, ó. Não, meu irmão, olho no olho, se abraçar, apertar a mão, rir junto, conversar. E aí, esse ano, nós tivemos uma experiência interessante, eu e minha esposa. Nós estávamos num ambiente de encher bola. Então estávamos lá enchendo bola e tal, não sei o quê. De repente uma bola estoura. E minha esposa dá um tique nervoso lá. Eu olhei, fiquei quieto, examinei, tirei o que é bom. Daqui a pouco eu mesmo estouro uma bola de propósito. Pum! Ela deu outro tique nervoso. Falei, opa, 2 seguidos. Daqui a pouco estoura outra bola. Ela dá outro tique nervoso. Ela fala assim, amor, eu tenho nervoso de bola, para de estourar. Eu falei, não é possível. Namoro, noivado e casamento, a gente está junto há 15 anos e eu não sabia que você tinha tique nervoso de bola. E eu falei assim, tá, eu não vou estourar mais nenhuma bola, mas eu orei assim, Senhor, estoura uma bolinha aí, vai.
Só uma bolinha para ela dar mais um tiquezinho aí. Meu irmão, eu fiquei impressionado porque estamos juntos, namoro, noivado, casamento, 15 anos. Como que eu não sabia que a minha esposa tinha tique nervoso quando a bola estourava? E eu fiquei pensando, quando nós vivemos um avivamento, nessa conferência aqui agora, eu creio que Deus trouxe aqui para que você receba coisas novas do Senhor no nome de Jesus. O nosso Deus tem sempre intimidade para dar para a gente. O nosso Deus tem coisas novas para dar para nós. Não importa quanto tempo de evangelho você tem, e que bom que você tem muito tempo de evangelho, Deus tem sempre algo novo para revelar e derramar sobre as nossas vidas. Amém ou não amém? Quem quer viver algo novo do Senhor? Glória a Deus. Meu irmão, para a gente ter intimidade, a gente precisa mergulhar nas Escrituras Sagradas. Quanto mais você ler a Bíblia, mais intimidade você tem. Eu lembro quando eu e Vivian, nós éramos namoradinhos, ela ficou 30 dias na Bahia. E namoradinho é um negócio que é um amor, né, muito grande. E aí nós tivemos uma brilhante ideia. Nós vamos escrever 30 cartas. Uma para cada dia que a gente vai ficar longe. E você só pode, nosso combinado era, você só pode abrir uma carta por dia, porque a dose diária de amor era desse jeito. Meu irmão, todo dia que eu acordava, ela acordava, nem escovava o dente, com bafo e tudo, a primeira coisa era ler a carta. E a gente começava a ler. Mas quando eu estava escrevendo, passou assim da 10ª carta, eu já não tinha criatividade mais, meu irmão. Entrei no Google, cartas amorosas para namorada. Comecei a copiar. Agora ela já sabe dessa história, ela nem fica mais chateada. Porque ela ficou assim, nossa, meu namorado é muito romântico, criativo, tudo copiado. Da 10ª para frente, da primeira até a 10ª foi do coração, 11ª para frente foi copiado. Teve uma hora que eu estava sem criatividade nenhuma, eu escrevi, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, multiplica por 10, é o amor que eu tenho por você. Todo dia, quando a gente abria a carta, a saudade diminuía, o amor aumentava, e eu me sentia mais próximo da Vivian. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você, que a Bíblia é uma carta de amor, do nosso Deus, para a minha vida e para a sua vida. E toda vez que você abre essa carta, esse livro, o seu amor por Jesus aumenta, a sua saudade diminui, e você se sente mais próximo do seu Deus. Então que nós venhamos ler a Bíblia, com a nossa dose diária do amor. Quando tem um tempinho, eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um voto com Deus de nunca mais dormir um dia sequer, sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia, e sem ter um tempo de oração de qualidade. Tem sido um voto desafiador, mas tem sido um tempo de crescimento espiritual. Eu ainda não estou caminhando para o final, mas eu queria compartilhar esse voto com você agora. Se você quer fazer um voto com Deus, não é comigo, talvez você nunca mais vai me ver, mas se você quer fazer um voto com Deus, de nunca mais dormir um dia da sua vida, sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia, ou ter um tempo de oração, eu quero te desafiar a ficar de pé agora, que nós vamos orar agora em nome de Jesus. Você vai viver coisas inéditas na sua vida espiritual. Meu irmão, tem sido um tempo de crescimento extraordinário. Outro dia, nós chegamos em casa muito tarde, o dia corrido, começou a chover, pastor, e a gente estacionou o carro lá longe. Quando eu cheguei em casa, quando eu entrei em casa, o Espírito Santo falou no meu coração, você ainda não leu a Bíblia. Aí eu falei assim, eita amor, vou ter que voltar. Ela, está chovendo. Aí eu falei, vou ter que voltar. Ela, você vai pegar chuva. Eu falei, amor, ainda não li a Bíblia, o meu voto. Ela, então vai. Meu irmão, Deus tem feito coisas na minha vida, na vida da minha esposa, extraordinárias, porque há uma intimidade nova do Senhor para a sua vida. Eu queria orar por isso agora. Senhor, quero colocar cada irmão, cada irmã que está fazendo um voto com o Senhor, de nunca mais dormir,
sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia e sem ter um tempo de oração. Eu quero pedir que o Senhor derrame algo novo, uma intimidade maior sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Irmão, pode sentar. Quinto lugar, para termos uma vida avivada: quem é avivado vive longe dos maus caminhos. Vai dizer a Bíblia: se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei. Meu irmão, quem é avivado vive longe dos maus caminhos. Agora eu quero falar para os jovens e para os adolescentes. Quero pedir licença aos irmãos mais experientes. Toma cuidado com as suas amizades. Não existem amizades neutras. Ou a amizade melhora a tua vida, ou a amizade piora a sua vida. Eu não era crente ainda. Quando eu tinha 14 anos, o meu melhor amigo botou maconha na minha mão, nessa mão aqui. E eu tive um primo que morreu com 18 anos com um tiro na cabeça, porque ele se envolveu com coisa errada. Ele começou a se envolver com drogas, foi preso, foi solto, foi preso, e um dia ele morreu. E eu era criança, lá em Rodilândia, perto de Nova Iguaçu. Eu lembro que veio um jovem correndo e falou para minha tia Maria assim: Maria, o seu filho acabou de morrer. E eu lembro da minha tia caindo, desmaiada, e aquilo me marcou. E quando o meu melhor amigo botou droga na minha mão, eu lembrei disso. E eu falei assim: eu não curto essa vibe, eu não quero isso. Ah, mas você é isso, você é aquilo, você é bobão. Eu prefiro ser bobão com Jesus, entre aspas, do que ser esperto com o diabo. E aí eu saí, e eu fiquei pensando, nem crente era. Ali eu poderia entrar por um caminho que nunca mais eu iria voltar. Provérbios 14:12 vai dizer: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Vira e mexe, tem adolescente lá do time de Cristo, que é o nome do nosso Ministério de Esporte, fala assim: pastor, o meu amigo me chamou para roubar, o meu amigo me chamou para isso e para aquilo. Querido, tenha boas amizades. 1 Coríntios 15:33 vai dizer: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tenha amigos que te aproximem de Deus. E eu quero dizer para os adolescentes e para os jovens: quem não faz amigo no reino de Deus, vai fazer amigo no reino das trevas. Faça amigo no reino de Deus. Quem é avivado foge dos maus caminhos. Sexto lugar, quem é avivado entende que o céu está disponível. Fala assim comigo: o céu está disponível. Vai dizer: se afasta dos maus caminhos, dos céus ouvirei. Meu irmão, o céu está disponível. Eu e minha esposa fizemos uma viagem, a favela venceu, Jesus venceu. E aí, quando a gente chegou lá naquele lugar, eu não sei se minha esposa estava brincando comigo, ela botou a internet só para o telefone dela, pastor. Eu acho que foi intencional. E eu tive que começar a me humilhar toda hora. Amor, rotei a internet, quero comunicar, quero tirar uma foto. Só que a humilhação estava tão grande que eu parei. Falei: agora eu vou entrar na loja, vou pedir Wi-Fi e tal, não sei o quê. E eu falei com ela: amor, a partir de hoje é internet para os dois, tá? Quando a gente viajar. Ela ficava com essa miséria de doar a internet. Hoje, quando as pessoas chegam na sua casa, as pessoas não pedem mais um copo d'água. As pessoas pedem a senha do Wi-Fi. E se o irmão não dá, o que a pessoa faz? Ela puxa o telefone, ela começa a mexer e ela joga uma letra. Ela: nossa, minha internet está tão ruim, não estou conseguindo mandar uma mensagem. É aquele assim: se liga, não vai me dar a senha do Wi-Fi, não? E eu fiquei pensando dessa experiência o seguinte: Deus, Ele não faz miséria no roteador do céu. O céu está disponível sobre a sua vida. Os céus estão abertos. Deus não te deixa no vácuo, meu irmão. Quem aí já ficou no vácuo? Falou com alguém e a pessoa não te respondeu. Quem já deixou alguém no vácuo? Confesse. Confesse. Deus não te deixa no vácuo. Os céus estão abertos sobre a nossa vida. O nosso Deus é um Deus vivo.
Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Penúltimo lugar, quem é avivado, recebe perdão. Fala assim comigo: perdão. Perdoarei a sua terra, curarei a sua terra, perdoarei o seu pecado, aliás, e curarei a sua terra, perdoarei o seu pecado. Meu irmão, há perdão para nós, há um perdão disponível. Talvez você precise se perdoar de coisas do passado. Deus quer curar o teu passado, avivar o teu presente e transformar o teu futuro. Perdoarei o seu pecado. Talvez tem coisas que você viveu, que você pensava, se eu fizesse diferente. Uma vez eu conversei com uma irmã lá da igreja, e ela falou: pastor, eu estou presa há 25 anos atrás. Eu falei: minha irmã, você não tem como voltar aos 25 anos atrás, mas você pode fazer algo novo agora. Talvez você não se perdoou de algumas coisas. Talvez nós precisamos liberar perdão para alguém. Não combina crente com rancor. Não combina crente com mágoa. Isso não combina. Talvez você precisa liberar perdão, pedir perdão para alguém. Mas pastor, a pessoa que errou, meu irmão, mas talvez essa pessoa não tem Cristo Jesus. Eu não estou perguntando quem está certo e quem está errado. Eu estou dizendo que quem é avivado libera perdão, e é perdoado, e perdoa pessoas. Fui pregar num sepultamento, e quando acabou o sepultamento, um homem me procurou, e ele falou o seguinte: pastor, meu tio acabou de morrer. A minha mãe morreu há 3 anos atrás, e eles morreram sem se falar, pastor. E quando eu fui orar por ele, quando eu orei por ele, Deus ministrou meu coração assim: fala para ele que ele está perdoado, porque primeiro que ele não tem culpa que eles morreram sem se falar, porque foi uma briga dele, e também não adiantava nada ele carregar esse peso, porque os dois morreram. Eu quero dizer para você que há um perdão para nós. É maravilhoso saber disso, meu irmão, que o nosso Deus é um Deus perdoador. Meus pais se separaram, como eu contei na sexta-feira, tinha 5 anos de idade. Meu pai ficou 7 anos sem falar comigo. Meu pai meio que me abandonou. E o tempo foi passando, eu jogava futebol em clube. Eu lembro que meu pai só foi me ver jogar uma vez só. E eu era um dos melhores atletas do time lá naquela época. E no dia do jogo, que meu pai foi me ver, eu não consegui pegar na bola, porque eu só ficava olhando para o meu pai. E aí quando acabou o primeiro tempo, o treinador chegou para mim e falou assim: William, eu preciso de você. Falei: treinador, não sei o que está acontecendo. Eu sei o que estava acontecendo. Meu pai não me ligava no meu aniversário, meu pai não era presente, meu pai me abandonou, meu pai nunca me viu jogando, e no dia que ele foi, eu não sabia se eu jogava ou olhava para ele. Mas quando eu me converti, quem deu o passo de aproximação foi eu. Eu falei: pai, eu te perdoo. Pai, eu te amo. Hoje meu pai é um grande amigo. Meu pai me liga toda hora. Meu pai fala comigo o tempo todo. Meu pai é presente. Hoje, meu pai é crente hoje, né? Meu pai é crente. Meu pai hoje, a gente tem um relacionamento que eu nunca pensei. Eu quero dizer para você que, como cristão, você precisa dar o primeiro passo. Nós não podemos beber o veneno da ofensa. Nós precisamos beber a graça do Senhor Jesus. Não carregue veneno, carregue a graça. Talvez você vai precisar hoje se retratar com alguém, porque quem é avivado não tem pendências, e Deus não deixa ninguém avançar com pendências. Quero ir para o último lugar. Quem é avivado recebe cura. Fala assim comigo: cura. Vai dizer a Bíblia: e curarei a sua terra. Quem aqui tem uma história difícil, levanta a sua mão. Quem acha que você é improvável, levanta a sua mão. Tinha tudo para dar errado. Eu sou improvável. Eu sou improvável. E Deus usa os improváveis. Quando eu olho para a Bíblia, a maioria dos personagens bíblicos são improváveis. E eu quero dizer para você que não importa o tamanho da tua dor,
O que importa é o tamanho da tua intimidade com Deus. Se a tua dor é grande, a tua busca e a sua intimidade tem que ser maior. Não existem traumas na terra que o céu não possa curar. Gente avivada é curada. Quando eu sou curado, eu vou curar outros. Hoje eu atendo muitos adolescentes e jovens que têm pais separados, e que a consolação que eu recebi, hoje eu posso consolar outros, porque Deus cura para curar. Talvez você nessa manhã precisa de uma cura. Pastor, eu quero encerrar, meu irmão. Eu quero encerrar te contando uma experiência. Fala assim comigo: Deus tem uma cura para a minha vida. Esse ano nós fizemos um acampamento para a liderança de adolescentes de várias igrejas lá no nosso sítio da nossa igreja. E foram vários líderes de denominações diferentes, de igrejas batistas também, foi uma benção. E teve um momento lá, um momento de uma dinâmica normal de acampamento, que cada um orava com uma pessoa, uma oração individual. E a gente perguntava assim: o que está te prendendo? E aí um jovem que morava numa comunidade, não tem problema nenhum morar em comunidade, tem muita gente bênção em comunidade. Ele falou o seguinte: pastor, uma irmã lá da igreja virou para mim e falou que eu vou ser igual aos meus irmãos. Os irmãos dele, todo mundo envolvido com tráfico, e alguns irmãos já morreram. E o que aconteceu? Ele falou assim: pastor, depois dessa palavra, eu nunca mais fui o mesmo. As pessoas viram para mim e falam assim: meu amigo, parece que você perdeu o brilho, você está triste, você era alegre. E ele falou: pastor, eu estou travado nisso. E eu virei para ele: substituição. Obrigado. E eu virei para ele e falei assim: meu amigo, vamos orar aqui agora? E ele falou: vamos orar. Quando eu comecei a orar por ele, estava orando por ele normal. Eu acredito, irmãos, que isso foi algo de Deus. Eu não acredito que isso foi algo meu. Eu creio na Bíblia de ponta a ponta, amém? Você crê também na Bíblia de ponta a ponta? Você crê que o mar se abriu e o povo passou lá? Você crê que o machado flutuou com Eliseu? Ele orou lá e o machado levantou lá? Você crê nisso? Que ele orou? Só você ler lá. Você crê que caiu fogo do céu quando Elias orou? Você crê? Eu creio na Bíblia. Então tem coisas que acontecem que é Deus que faz, amém ou não amém? Quando eu estava orando por ele, Deus trouxe na minha mente, porque eu, William, não tenho essa capacidade. Deus trouxe na minha mente uma gaiola sendo aberta e o passarinho voando. Quando acabou a oração, meu coração ficou queimando. E eu falei: meu irmão, eu preciso te falar aqui, senão Deus vai me cobrar. Veio na minha mente uma gaiola sendo aberta e um passarinho voando. Faz sentido para você? Ele falou: faz, pastor. E ele começou a chorar muito. Eu quero dizer para você que eu não sei como que está a sua história. Eu gostaria de verdade de ter um passarinho aqui dentro agora, mas eu não concordo com isso, porque passarinho tem que voar. Ia ser muito legal se eu botasse um passarinho aqui agora, e eu abrisse a gaiola e o passarinho saísse voando pela igreja. Ia ser sensacional, mas eu não concordo com isso. Não tem como botar um passarinho aqui. Mas talvez não tenha um passarinho aqui. Talvez tenha alguma área da sua vida que você está preso, meu irmão,
E gente avivada não fica preso em nada. Gente avivada é liberta no nome de Jesus. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 vai dizer: quando verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que tem coisas da nossa vida que estão nos prendendo. E o que a gente tem que fazer, pastor? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para Deus quebrar o que está prendendo a gente. Sabe por quê, meu irmão? Por que tem que quebrar, pastor? Porque senão a gente fica igual Pedro. Pedro andou com Jesus, viu milagres. Quando Jesus morreu, Pedro fez o quê? Voltou para o barco. Gente avivada não tem plano B, meu irmão. O plano é Jesus, o plano é A. E aí Jesus vai até Pedro no barco. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Pedro é restaurado. Aí você vê uma diferença no Pedro dos Evangelhos e o Pedro de Atos. O Pedro dos Evangelhos negou. O Pedro dos Evangelhos ficou com medo. O Pedro de Atos vai dizer assim: eu não posso deixar de falar do que eu vi e ouvi, é justo obedecer homens ou a Deus. Aí Pedro prega, 3.000 se convertem, Pedro prega, 5.000 se convertem. O Pedro de Atos é avivado. Eu quero dizer para você, que Deus quer quebrar gaiolas da sua vida no nome de Jesus, e Deus quer te levar a viver coisas inimagináveis. Queria orar com você. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria orar com você. Talvez você está visitando a igreja e você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus. Se tem alguém aqui nessa manhã que estava preso e quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero ter uma vida diferente. Se mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu quero ter um encontro com Cristo Jesus. Mas alguém quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu quero pedir humildemente para a igreja ficar de pé e a igreja continuar em oração. Eu quero fazer 2 apelos que Deus tocou no meu coração. Você vai ter que ser ousado no nome de Jesus. Você vai ter coragem no nome de Jesus. Se você precisa, fique em oração agora, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você precisa se retratar com alguém, se você precisa pedir perdão, liberar perdão, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente que nós vamos orar no nome de Jesus. Pastor, mas eu estou na galeria, não tem problema. Quem quer ser avivado, vence fronteiras. E se você precisa de uma cura, tem coisas na sua vida que te ferem, que te magoam, você vai sair do seu lugar também. Então nós vamos orar agora. Nós vamos louvar e daqui a pouco nós vamos orar. E se você precisa de perdão, Senhor, eu preciso liberar perdão, eu preciso de perdão. Ou se você precisa de uma cura, você vai sair do seu lugar enquanto louvamos ao Senhor.